não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Muito bom dia, que promessa maravilhosa para todos nós. Imagine levantar logo agora pela manhã e o nosso pensamento se volta para Deus, na esperança de vê-lo voltar nas nuvens dos céus com todo poder e glória. Enquanto os discípulos estavam acabrunhados, tristes, depressivos, tristonhos, porque Jesus Cristo voltaria ao céu e eles ficariam aqui nessa terra, o Senhor lhe faz uma promessa dizendo que voltaria, prepararia a morada e os levaria para viver com ele por toda a eternidade. Que esse pensamento, que essa verdade, que essa esperança tome o nosso coração, impulsione a nossa vida a cada dia, vivermos fiel ao Senhor, amá-lo cada vez mais e vivermos ao lado do Senhor para todo sempre. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, onde a Bíblia diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios, capítulo 15, o verso 3. Os atributos do nosso Deus lhe tornam Deus. Ele é o dono do tempo, ele é autoexistente, Deus não muda, Deus é eterno, Deus é transcendente, Deus é onipresente e onisciente. Esses atributos, na verdade, pertencem a Deus. Portanto, ele está em todo lugar. Onde você estiver, ele está na tua companhia, te atende pessoalmente. O que você precisa fazer é simplesmente clamar por ele. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 110, o versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã é uma pérola entre os salmos. A sua poesia é considerada como sendo uma pérola literária. O salmo nos apresenta o nosso Salvador Jesus Cristo como sendo o rei e governante não apenas dessa terra, mas de todo o universo. Quando então ele vier aqui a esse mundo, não mais como um servo sofredor, mas como rei, governante, juiz, ele irá se assentar no seu trono, no seu reino, fará justiça, e todos os povos reconhecerão que ele é Deus. O seu domínio será eterno. O único rei que irá se assentar-se no trono jamais terá início, jamais terá fim, governará por toda a eternidade. Aqueles que lhe amarem, aqueles que lhe servirem, aqueles que lhe receberem com todo o seu coração, serão seus súditos e reinarão com ele por toda a eternidade. Em todas as gerações desse mundo, Deus sempre teve um povo para chamar de seu, um povo que pudesse lhe amar, um povo que representasse o seu nome, um povo que pudesse ensinar a outras pessoas a respeito do plano divino da salvação. O próprio Deus um dia chamou Abraão pessoalmente, falando para ele que dele faria um povo poderoso, uma grande nação, que esse povo levaria o seu nome e eles representariam o nome do Senhor. Deus cumpriu com a sua aliança quando a nação de Israel foi tirada do Egito, levada para Canaã, e ali dentro da terra de Canaã, Deus queria gradativamente abençoar essa nação, esse povo, para que cada vez mais eles pudessem se expandir e outros povos reconhecessem que através da nação de Israel, Deus tinha um plano para salvar todos os pecadores que estavam nesse mundo. Como nós podemos ler no versículo 1, há um diálogo entre Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Jesus Cristo se volta para Adonai, que é o Criador, Pai eterno de toda a eternidade, reconhecendo que ele é detentor de todo poder, de toda majestade. O seu trono está acima de todos os outros tronos. O seu reino é eterno. O único rei que se assentou no seu trono jamais teve começo, jamais terá fim. Ele reinará para sempre. O reino desse Deus não é desse mundo. O seu reino é eterno. As suas armas não são humanas. As suas armas são eternas, são divinas. A maneira pela qual Jesus Cristo deveria vencer não era como os discípulos imaginavam que se dariam as batalhas nessa terra. E a razão pela qual Pedro pega a espada e tenta cortar a orelha de Malco, mas Jesus veio nessa terra se tornar servo, filho de Deus, morrer morte de cruz para nos dar o direito da vida eterna.
O Deus Criador de todas as coisas, que é Adonai, ele não se arrepende, como acontece com os seres humanos. Nós pecamos, nós caímos, nós erramos e precisamos mudar de vida para recebermos o perdão e alcançarmos o favor divino. Mas o Deus Criador de todas as coisas, ele não muda. Ele conhece o fim desde o começo, ele é conhecedor de todas as coisas, o seu caráter é eterno, os seus atributos lhe revelam que ele é imutável, porque ele é dono do tempo, ele é conhecedor de tudo, desde o começo até o seu final. Deus pode até temporariamente interromper a execução dos seus planos para alcançar o coração de alguém. Mas não é que Deus mudou, não é que Deus se arrependeu, mas para cumprir as suas promessas, que são condicionais, ele espera que esse filho lhe receba, lhe abrace, mude de vida para que ele conclua todos os propósitos pelos quais ele estabeleceu com os seus filhos. Uma das declarações mais importantes que nós encontramos no Salmo 110, no versículo 4, onde o salmista afirma que o nosso Salvador Jesus Cristo tem um sacerdócio eterno, não temporário. Ele é Deus, ele é soberano sobre o tempo, ele possui os mesmos atributos de Adonai, ele é o nosso Criador, embora ele escolheu vir aqui a esse mundo, morrer morte de cruz, para nos dar o direito da salvação em Jesus Cristo. Cada um de nós, o que cabe fazermos é amá-lo, é segui-lo, é nos submeter à sua vontade. O sacerdócio de Jesus Cristo é comparado ao sacerdócio de Melquisedeque. Não há uma linhagem real, não há uma genealogia para que nós possamos identificá-lo como sendo rei, para que ele tenha autoridade de governar. É Deus que o estabeleceu, é os céus que o aprovou, foi o céu que o indicou para que ele pudesse reinar. O que cabe àqueles que vivem nessa terra é recebê-los. Todo aquele que crer no sangue do Filho de Deus irá receber a salvação. Todo aquele que rejeitar o convite desse Salvador terá condenação eterna. Todos os povos da terra um dia se debruçarão diante os pés desse rei. Ele reinará eternamente. Sob os seus pés estarão todos os governos. Todos os povos da terra um dia saberão que ele é rei. Será ele mesmo que um dia abrirá a sua boca para declarar: não mais pecado, não mais morte, não mais dor, não mais sofrimento. Aqueles que lhe amaram, aqueles que lhe receberam, terão alegria de viver com ele e reinar com ele por toda a eternidade. Portanto, o salmo que nós estamos estudando nessa manhã é um salmo messiânico. Fala mais de Cristo do que o próprio Davi. Davi foi inspirado pelo Espírito Santo para revelar às gerações futuras e àqueles do seu período que eles precisavam aceitar a Cristo, reconhecer a Deus como seu Salvador. Embora vivendo no Antigo Testamento, cada cordeiro que era morto apontava para um futuro vindouro, que Jesus Cristo viria ser o Cordeiro de Deus, morrer morte de cruz para nos dar o direito da salvação. Mas no Antigo Testamento Deus providenciou um meio para que ninguém pudesse perecer, sem que pudesse ter conhecimento da salvação, mas que todos pudessem ter plena compreensão da salvação em Cristo e um dia encontrar com Ele e viver eternamente. Jesus, além de ser rei, é sacerdote. Ele já intercede por nós há muito tempo. É Ele que estabeleceu o seu sacerdócio para salvar todo aquele que se aproximar dele. Hoje, todos nós temos acesso direto ao Pai. Não precisamos de um mediador humano. O que nós temos que fazer é nos colocar de joelhos, confessar o nosso pecado, pedir perdão e ter a certeza que o céu estará com as portas abertas para nos receber. É isso que Martinho Lutero entende através da palavra do Senhor. E é isso que Deus espera que cada um dos seus filhos que vivem nesse mundo entendam e façam da sua vida um evangelho vivo, ensinando ao mundo que Deus é o nosso Salvador e vivendo uma vida de fidelidade ao nosso Salvador Jesus Cristo. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver mais para o Senhor do que para nós mesmos. Por favor, Senhor, nos receba, nos perdoa, molda o nosso coração. É o que nós te pedimos nesse momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.